Seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, do campus Rio Pomba. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as classificações e tipos de pesquisa. Esse é um tema extremamente complexo, né, em que a gente tentou sistematizar várias visões sobre esse tema, mas a gente sabe que ao longo do desenvolvimento de uma pesquisa, o que você vai precisar é de uma metodologia ou uma abordagem que vá responder o seu problema. Então, a gente apresenta aqui de maneira ampla, né, e de maneira segmentada as diferentes classificações, mas você vai saber com certeza que quando você for fazer a sua pesquisa, você vai muitas vezes misturar, né, essas abordagens, essas visões, e isso vai ser necessário para você conseguir obter a resposta que você espera. Né? Então, quando a gente fala de tipos e classificações de pesquisa, a gente tem que saber que cada resposta exige um tipo de pesquisa. Né? Cada tipo de pergunta vai exigir um tipo de abordagem para você responder. E, ao mesmo tempo, cada área do conhecimento ela tem um conjunto próprio de estratégias e pressupostos que devem ser respeitados para que você consiga obter uma informação que vai, de fato, né, ser aceita e que vai, de fato, né, preencher todos os requisitos para que você tenha uma conclusão verídica, uma conclusão reprodutível e uma conclusão que seja de fato ligada à resposta que você procurava. Né? Mas para a gente falar, a gente já falou que existem várias possibilidades, mas quais são essas possibilidades? Como é que isso funciona? Eu tenho certeza que toda vez que você conversar com pesquisa, sobre pesquisa com alguém, alguns desses conceitos vão emergir, né? E é importante que você conheça, que você saiba quais são essas possibilidades, quais são, né, esses conceitos que estão por trás de todas essas questões envolvidas, né, na definição de um tipo de pesquisa. Então vamos começar falando, nós vamos falar da natureza da pesquisa, nós vamos falar dos tipos de pesquisa, nós vamos falar das abordagens possíveis e dos delineamentos. Né? Nós colocamos tudo aqui em caixinhas, mas você, à medida que você for responder qualquer questão ou que você for trabalhar com pesquisa, você vai rapidamente descobrir que essas caixinhas elas são feitas para a gente misturar e trabalhar em conjunto. Às vezes um tipo de pergunta ele vai exigir de você, né, trabalhar em diferentes frentes para poder obter a resposta que você deseja. Mas vamos começar falando da natureza da pesquisa? A natureza da pesquisa, e aqui a gente tem uma grande discussão, que é a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Né? A pesquisa, quando a gente fala de pesquisa básica, o básico ele sempre, quase sempre lembra o básico aqui você tem que mudar o senso comum. O senso comum diz que o básico é o simples, é o, é, é o arroz com feijão, é o mínimo que se faz. E na verdade não é essa aqui a ideia. O básico é o fundamental. E quando a gente fala de pesquisa, o básico quase sempre é muito difícil de ser obtido porque você vai estabelecer um fundamento sobre qual o conhecimento vai ser construído. Então, quando a gente fala de pesquisa básica, nós estamos falando de pesquisa de fundamento, de pesquisa que compreende a natureza dos fenômenos e as questões universais que estão por trás desses fenômenos. Então, quando a gente fala de pesquisa básica aqui, nós não estamos falando de nada simples, nós estamos falando de coisas muitíssimo sofisticadas, mas que não têm necessariamente uma aplicação imediata, ok? Então, essa é a diferença principal quando a gente fala de pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, ela vai utilizar muitas vezes conceitos e resultados da pesquisa básica, mas com o objetivo de resolver um problema específico, com vistas a uma solução, né, específica, com vistas à criação de um novo produto, com vistas à criação de um novo processo, né, com vistas a utilizar o conhecimento que já existe para poder resolver uma questão, né, premente. Então, são dois tipos de pesquisa fundamental. Existe pessoas que fazem defesas muito apaixonadas desses dois tipos de pesquisa, mas nós precisamos ter em mente que as duas são necessárias e as duas são importantes. Não existe pesquisa aplicada sem pesquisa básica. E também, a pesquisa aplicada ela tem por mérito colocar, né, à disposição de todos as descobertas da pesquisa aplicada. Então veja que
são complementares, né? E né, nesse contexto, as duas são muito importantes, a gente não pode privilegiar uma em detrimento à outra. Né? As duas são muito importantes. E nesse contexto eu trago um conceito que nem é tanto de pesquisa, é mais da inovação, mas é um conceito que ajuda a gente bastante a entender o que é essa natureza de pesquisa aplicada e pesquisa básica. Né? Esse conceito é um conceito da NASA que em inglês significa Technology Readiness Level, que é o nível do quanto que essa tecnologia está pronta para utilização, ou em português a gente utiliza nível de maturidade tecnológica. Né? E esse nível de maturidade tecnológica ele tem várias escalas a depender da área do conhecimento. E a gente pode sair, por exemplo, da escala 1 para a escala 9, onde a escala 1 são modelos teóricos, são teorias, e a escala 9 é o produto no mercado, é o produto disponível com a tecnologia e o conhecimento disponível para atuação. O meio do caminho são justamente os ensaios de laboratório, as escalas pilotos, protótipos, que vão tentar transformar o modelo teórico em um produto que pode ser utilizado no mercado. Então veja que existe um termômetro, né, de tecnologias aí, que é o TRL, ou o nível de maturidade tecnológica, que vai nos ajudar a entender um pouco, né, que tipo de pesquisa nós estamos fazendo. Okay? Então essa é uma pequena discussão a respeito de um assunto muito complexo e um assunto que está muito presente nas discussões científicas de hoje. Bom, vamos passar para a segunda etapa, que são os tipos de pesquisa. Com relação aos tipos de pesquisa, essas pesquisas elas podem ser classificadas com relação aos seus objetivos gerais, ou seja, os seus objetivos no final das contas eles podem estar relacionados a um tipo de pesquisa exploratório, a um tipo de pesquisa descritiva e a um tipo de pesquisa explicativa. Então, veja que você pode ter também pesquisas com objetivos que são diferentes. Ah, mas a minha pesquisa só busca conhecer melhor. Tudo bem, é pesquisa, mas é um tipo de pesquisa exploratória. Não, eu busco explicar definitivamente um fenômeno. Então, eu estou descrevendo, né, ou estou explicando fazendo uma pesquisa explicativa. Então, o meu objetivo é descrever como é que isso está distribuído, né, nas diferentes faixas populacionais. Você tem uma pesquisa descritiva. Mas vamos ver um pouco melhor o que isso significa. Quando a gente fala de pesquisa exploratória, é um tipo de pesquisa que tem como objetivo se familiarizar com o ambiente ou com um tema pouco conhecido. Nesse tipo de pesquisa são obtidos conhecimentos para que a gente possa construir hipóteses e para que a gente possa aprofundar no conhecimento. Então, muitas pesquisas são exploratórias porque elas buscam ambientes e buscam informações que são pouquíssimos conhecidas, e qualquer nova informação e qualquer nova observação ela vai ser utilizada para a construção das hipóteses e para a construção de novos conhecimentos. Então, a pesquisa exploratória ela tem essa característica, ela tem esse objetivo, né? Já a pesquisa descritiva ela é próxima à pesquisa exploratória, né? Mas ela trata de um nível de conhecimento do assunto que é um pouco maior, né? Assim, e como você já tem um objetivo maior, o seu trabalho aqui é detalhar melhor as características da população, detalhar melhor um comportamento animal ou, por exemplo, um processo celular. Ela permite o aprofundamento dos conhecimentos, né, para fazer com que novas visões sobre aquela realidade possam emergir. Né? Então veja que aqui na pesquisa exploratória você não tem conhecimento nenhum, na pesquisa descritiva você tem conhecimento e você busca, né, sistematizar e trazer informações que vão auxiliar, né, no aprofundamento ainda maior. Aqui a gente já trata de algo que a gente conhece, mas nós vamos detalhar as características que fazem parte desse processo. E aí, por fim, a gente chega na pesquisa explicativa. A pesquisa explicativa é a pesquisa, né, que a gente conhece com mais profundidade, que é a pesquisa que busca entender um fenômeno. Normalmente ela envolve algum tipo de experimentação e é muito usada na pesquisa aplicada. Então, a pesquisa explicativa também é um tipo de pesquisa muito útil para a gente, né, nos nossos trabalhos. Na área agrícola é um tipo de pesquisa muito utilizado, né, e na área de agroecologia isso não é diferente. Então,
Quando a gente fala de tipos de pesquisa, nós estamos falando quanto aos objetivos, né, que pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. A gente segue, né, agora nós vamos falar um pouco das diferentes abordagens que a pesquisa pode apresentar. E quando a gente fala das abordagens, é porque cada pesquisa ela vai nos trazer uma forma de interpretação dos dados diferentes. Então, essa forma de interpretação das informações ela vai variar muito de acordo com o tipo de abordagem, de coleta de informações que você adotou. Então, para isso, nós vamos falar de 3 abordagens: abordagem quantitativa, qualitativa e multimétodos. E quando a gente fala da abordagem qualitativa, ela sempre considera, né, a existência de uma relação dinâmica entre o sujeito, né, e o mundo real e o sujeito. Então, ela tem essa característica. Ela envolve análises indutivas, né, mas que não podem ser quantificadas. Então, a gente não tem uma quantificação desse material. E a interpretação dos dados, no final das contas, é justamente a atribuição dos significados típicos àquelas observações. Então, aqui, a gente trata muito no mundo, né, da indução, muito no mundo da interpretação e muito no mundo dos significados. Então, a pesquisa qualitativa, ela sempre tem, né, essa visão dinâmica da relação entre o objeto de estudo e o ambiente. Então, são pesquisas de natureza muito mais teórica, né, e muito mais de buscar compreender a natureza, né, de um determinado fenômeno por meio, né, da discussão e da avaliação dos significados que estão envolvidos nisso. Já a pesquisa quantitativa, aí sim, ela traduz em números as opiniões, fenômenos, interpretações. E sempre que a gente fala de característica quantitativa, nós estamos obrigatoriamente falando de técnicas estatísticas. Para pesquisa qualitativa, nem sempre é possível utilizar estatística, mas aqui é sempre necessária a utilização de procedimentos estatísticos, seja para você mostrar o grau de confiabilidade das observações que você realizou, seja para realizar o teste de hipóteses. Então, a pesquisa quantitativa ela é bastante significativa, tem muita relação com os números, tem muita relação com procedimentos estatísticos. Já a pesquisa multimétodos, ela vai envolver a integração dos métodos qualitativos e quantitativos, né? É um tipo de pesquisa mais abrangente e não raro, né, mais complexa na sua avaliação, porque ela vai ter tanto o procedimento mais teórico das pesquisas qualitativas, quanto o procedimento mais matemático das pesquisas quantitativas. Então, pesquisa multimétodo também tem os seus desafios aí. Então, quanto à abordagem, a gente tem essas 3 questões aí sendo levantadas. E, por fim, nós vamos falar dos diferentes tipos de delineamento de pesquisa, né, que é uma outra forma de classificação, né, uma classificação também ampla, em que nós vamos ter, né, uma classificação com relação aos meios ou técnicas utilizadas para você poder realizar essa avaliação da pesquisa. Então a gente tem, né, inicialmente a pesquisa bibliográfica, que ela vai buscar as informações que já estão disponíveis nos livros, né, que já estão disponíveis online, e a pesquisa bibliográfica ela é obrigatória em quase todo tipo de pesquisa, como a gente já viu na aula anterior. Então a pesquisa bibliográfica ela é muito importante e ela vai ter uma importância crescente e uma importância fundamental para você escolher um bom caminho para a sua pesquisa. O segundo tipo de pesquisa ela é semelhante à bibliográfica, que é a documental. Só que a bibliográfica ela utiliza material editado, material já bem trabalhado. A pesquisa documental ela busca os registros, ela busca uma informação não tratada ou editada. Ela vai atrás dos jornais, balanços financeiros, relatórios, cartórios, registros de hospitais, registros de igrejas, né? E todas as outras informações não tratadas que você busca, através dos documentos oficiais disponíveis, né, realizar uma avaliação ou buscar explicação para um determinado fenômeno ou justamente caracterizar uma determinada situação. Então a pesquisa documental tem essa característica, é muito usada na área de história, é muito usada na área de sociologia, porque justamente busca os documentos de época, busca os documentos que não sofreram nenhum tratamento
e por isso mesmo, né, a avaliação desse conjunto de informações ela traz um tipo de informação muito rica. O terceiro tipo de pesquisa, né, de delineamento, é a pesquisa experimental. É o tipo de pesquisa, né, muito comum na área de ciências agrárias. É a pesquisa que busca evidências empíricas para testar e validar uma hipótese. É de fato um método indutivo, você induz uma resposta, você isola uma determinada uma determinada variável, modifica essa variável e busca avaliar como é que isso interfere no processo como um todo. Então, a pesquisa experimental é uma pesquisa muito importante, muito utilizada na área de ciências agrárias e biológicas, ciências ambientais também. Então, a pesquisa experimental é certamente o tipo de pesquisa mais utilizado nessa área, né? Também nas áreas biomédicas, né? É um tipo de pesquisa que tem, né, como objetivo testar uma hipótese e validar ou não essa hipótese por meio de um procedimento experimental, de um procedimento planejado e extremamente indutivo, né, para você ter claramente as relações de causa e efeito acontecendo ali naquele momento, naquelas condições. Então a pesquisa experimental é muito conhecida e muito utilizada nesse contexto. Bom, a gente tem também a pesquisa ex post facto, né, que é a pesquisa de coisas passadas. Os fatos já aconteceram e você vai tentar tirar daquele fato todas as informações possíveis, né? Seria semelhante a investigação de uma cena de crime, né? Mas também é muito utilizada, por exemplo, na arqueologia, em que você vai buscar informações e vai buscar todas as informações possíveis. Você não pode alterar o fato, mas você pode tentar buscar todos os detalhes para poder entender o que aconteceu. Então, esse tipo de pesquisa também tem um grande valor, né? O outro tipo de pesquisa é o levantamento, né? O levantamento ele busca informação sistemática da característica de uma população, normalmente apresenta seus resultados de forma quantitativa, né? Um exemplo são as pesquisas de opinião e as pesquisas do tipo survey, que você faz um levantamento da população, né? Ou que você faz o levantamento de opiniões, e com isso você vai ter os seus resultados já bem estabelecidos. Né? O outro tipo é o estudo de campo. O estudo de campo ele não é necessariamente um survey, né? Mas ele busca informações a respeito de populações, né? E de um grupo de pessoas por meio, né, de você e até eles, né? E um exemplo são a aplicação de questionários, é muito comum esse tipo de pesquisa. O outro tipo de pesquisa é o estudo de caso. Né? O estudo de caso é o estudo profundo e exaustivo de um único objeto. Né? Você avalia um caso específico, você avalia, em medicina é muito utilizado o estudo de caso. Né? Da mesma forma, em ciências sociais é muito utilizado o estudo de caso, porque você consegue, a partir, né, da avaliação de uma determinada observação, retirar daquela observação tudo que pode ter contribuído para aquele resultado ser obtido. Né? Então, é um tipo de estudo bastante útil. Né? Dentro dos tipos de estudo de caso, existe também o tipo de pesquisa chamada história de vida, em que você constrói a história de vida e busca dessa história de vida as informações necessárias para entender aquilo que aconteceu. Bom, temos também a pesquisação, né, que é uma pesquisa, uma modalidade em que o pesquisador ele interage com os participantes para poder resolver uma questão real. Né, um exemplo muito clássico, né, da pesquisação são as pesquisas de ordem educacional, em que você tem o pesquisador ali atuando no ambiente educacional junto com os alunos, né, na busca, né, de entender melhor uma metodologia de ensino ou uma prática. Né? Então, essa pesquisação também ela é bastante interessante, que é muito semelhante à pesquisa participante. Só que a pesquisa participante ela tem uma característica de não ter tão claro a relação entre dirigente e dirigido. A pesquisa participante, na verdade, ela envolve a participação, né? É utilizada para entender movimentos sociais, é utilizada para entender mobilizações, é utilizada na área de ciências sociais nesse sentido. Então, também a pesquisa participante ela tem essa característica. E tem a pesquisa etnográfica, que é um tipo de pesquisa muito utilizada na antropologia, né, e que busca, num determinado grupo social, entender suas características da cultura, comportamento, crenças, né,
e os dados coletados durante a pesquisa eles são interpretados para determinar todas essas características etnográficas, né? Então é uma pesquisa também, né, que envolve muita observação e pouca intervenção. Né? Nesse contexto, nós avaliamos aqui os diferentes delineamentos, né, e a classificação com os procedimentos técnicos para meio de investigação. Nós falamos aqui, né, desses 10 tipos de experimento. Obviamente existem outros e obviamente que nós demos uma sobrevoada, né, bem de longe em cada uma dessas técnicas. Né? Mas essas técnicas elas são bastante interessantes e elas são, né, elas têm um conjunto de normas e um conjunto, né, de fatores que nos ajudam a executar essas ações, né, e esse tipo de metodologia com todo cuidado, com todo rigor, né, e é o que a gente sempre, é o que eu falei desde o início, né, a pesquisa envolve rigor científico. À medida que a gente se distancia dos padrões mínimos de envolvidos em cada metodologia, fica mais difícil da gente ter conclusões que sejam de fato reprodutíveis, que sejam de fato não enviesadas e que tragam, né, para o nosso trabalho, né, confiabilidade e certamente certeza das respostas que nós obtivemos. Então é importante, né, no momento de pensar numa pesquisa, a gente ter todas essas questões bem esclarecidas. Então nós falamos aqui um pouco a respeito, né, das diferentes tipos de classificação da pesquisa, quanto à natureza, se ela é básica ou aplicada, quanto aos tipos de pesquisa, né, se é uma pesquisa descritiva, se é uma pesquisa exploratória, se é uma pesquisa explicativa. Né, falamos também das abordagens de pesquisa, né, se é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, e falamos dos diferentes delineamentos de pesquisa, né, em que a gente buscou falar diferentes metodologias que são utilizadas para você poder fazer o aprofundamento em determinadas áreas. Né? Aí, obviamente que no delineamento de pesquisa a gente tem, né, 10 diferentes contextos, né? E cada área do conhecimento vai vai ter uso predominante de um contexto. Né? Então, com essas informações, eu tenho certeza que você vai olhar para o seu objeto de pesquisa já de maneira analítica, buscando saber a natureza da pesquisa, buscando saber se é uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada, buscando, obviamente, entender se você quer explicar ou descrever, isso vai fazer diferença, né, total na sua pesquisa. Qual que é o seu objetivo? É explicar, é descrever ou é explorar? Né? Eu sei alguma coisa desse material? Né? Também você vai entender melhor. Eu vou coletar as informações como? Eu vou ter uma informação quantitativa, uma informação qualitativa, ou a minha pesquisa vai exigir a complementação das informações quantitativas ou qualitativas. E a partir daí a gente chega também no delineamento da pesquisa, né? Buscando nesse delineamento, buscar a melhor forma de obter a resposta dentro daquilo que a gente propôs. Então né, tenho certeza que essa aula de hoje vai ajudar você a olhar a sua pesquisa, a olhar a sua questão de maneira diferente, né, e de maneira a que você consiga estruturar melhor o seu raciocínio. Por quê? Porque se você vai buscar, por exemplo, uma pesquisa exploratória, você já sabe que você vai ter, muito provavelmente, dados quantitativos, né, uma abordagem quantitativa, dentro do contexto de uma pesquisa experimental. Então você já pode buscar, a partir daí, todas as informações a respeito desse tipo de pesquisa e dos cuidados que você vai ter que ter para realizar esse tipo de pesquisa. Não, a minha natureza da minha pesquisa é muito mais exploratória. Eu descobri, né, eu estou buscando as relações das populações indígenas com práticas agrícolas e isso traz para você uma questão muito mais exploratória, uma questão muito menos quantitativa e muito mais qualitativa de interpretar os resultados. Né? Ou não, eu estou falando de extensão rural, né? Eu estou falando de comunicação rural, eu estou falando de uma construção, né, dialógica de conhecimentos, aí você já parte para uma coisa que vai ser certamente multimétodos. Né? Então a gente coloca essas questões para ajudar você a pensar nas pesquisas e a pensar na pesquisa já sabendo onde é que você vai chegar, e isso é de extrema importância para a pesquisa científica. Eu agradeço
a vocês que nos acompanharam até aqui. Né? Desejo para vocês uma excelente semana e nos vemos em breve. Um forte abraço a todos.